Aqui tem um esquema desse ohmímetro que estamos a estudar. Eu peguei o esquema dele para fazer uma breve análise do esquema do ohmímetro. Tá? Aqui tem voltímetro, também tem outras coisas, mas só quero observar o ohmímetro. Olha o ohmímetro. Esse símbolo ômega diz que aqui é a posição da chave do ohmímetro. Aqui são outras posições, aqui é o ohmímetro. Ó. Vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K, vezes 10K. Essa aqui é a parte metálica. Observa que aqui, ó, bateria 1 são as duas pilhas pequenas, e aqui o B2 é a bateria. O B2 está ligado só na vezes 10K. Ó. Só na vezes 10K. Ou seja, quando a posição da chave estiver na vezes 10K, que é a máxima, a alimentação será feita pela bateria de 9 volts. Então, se eu retirar a bateria de 9 volts, a posição 10K não funciona mais. Eu não consigo medir mais com ela. No entanto, as outras eu consigo trabalhar. Se tiver somente as pilhas ligadas, eu continuo com a vezes 1, a vezes 10, a vezes 100, a vezes 1K funcionando. Se ao inverso, eu ligar a bateria e desligar as pilhas, eu só funciona 10K. Tá? Então, é uma observação interessante. Então, olha a análise do circuito. Ponta de prova vermelha passou pelo fusível negativo da bateria, da pilha. Bateria que duas pilhas pequenas formam uma bateria de 3 volts. O lado positivo dessas pilhas pequenas vem nessa chave. Aí, de acordo com a posição, essa chave aqui ligará essas posições nessas resistências aqui, ó. Ou na vezes 1, ou na vezes 10, na vezes 100. Essas resistências todas, elas vêm por aqui, ó, estão ligadas aqui, que é o comum, estão ligadas ao comum, e do outro lado, elas vão fechar aqui por a chave, ó, por esse R19, indo para o ponto médio do ajuste de zero. Esse aqui é o potenciômetro que faz o ajuste de zero. 0 ohms ajuste. Então, um lado dessas resistências vai para o terra, vai para esse ponto aqui, para esse ponto comum. Tá? E esse outro ponto aqui, da chave, ele entra aqui no ajuste de zero. Tá? Esse zero ajuste. Em paralelo com isso aqui, nós temos a bobina móvel do aparelho, que é esse terminal aqui, ó, que vem para o comum, que vem para o terra, aonde a ponta de prova preta está. Tá? Então, esse lado de cá é o lado negativo, é o lado comum aqui. Ó. Mas é um lado negativo comum que, na verdade, está com potencial positivo, ele não está com potencial negativo. Porque o potencial negativo está na ponta de prova vermelha. Então, quando colocas a ponta de prova aqui, uma resistência, que ligas uma resistência entre uma ponta e outra, estarás fechando o circuito. Tá? Ou seja, os elétrons saem daqui do negativo, passa na ponta vermelha, passa na ponta de prova preta, ó, passa pela bobina do móvel do medidor, passa por esse potenciômetro de ajuste, ó. Vendo aqui, ó. Vem aqui, sobe pelo R19, passa aqui pelas resistências, para depois passar aqui para o lado positivo. Então, fechas o circuito todo. A corrente ela vai circular de um lado a outro aqui para fechar o circuito. Que aqui fecha com esse circuito aqui. Então, é esse que é o funcionamento do ohmímetro. Quando fechas uma resistência aqui, permite a circulação de corrente, e aí a bobina móvel vai mostrar a corrente, vai mostrar uma corrente. Só que ela está vendo uma corrente. Para a gente, a escala está transformando numa resistência. Pela lei de Ohm, porque a lei de Ohm ela não é proporcional, V igual a R vezes I. Quem vê, ri. Né? Aí, então, V igual a R vezes I, ela vai transformar essa corrente aqui em um valor resistivo no ponteiro. O ponteiro vai marcar o valor da resistência equivalente à corrente que está passando aqui. Então, esse é o funcionamento, tá, do nosso ohmímetro analógico.
Então, aqui são a chave, a posição da chave, tá? A bateria de 9 volts para a posição 10K, as duas pilhas, que é a bateria de 3 volts, duas pilhas de 1,5 volt, o ajuste de 0 e aqui a bobina móvel, bobinazinha móvel. Tá? E as pontas de prova. Então, está aí um circuito para todos possam ter uma ideia, né, do nosso aparelho.